Olá a todos. Hoje, 4 de maio de 2020, eu quero já nessa tarde, são 14 horas e 52 minutos, gravar esse áudio, passar a transcrição que você, ao ouvir esse áudio, está lendo, juntamente com a imagem, né, criada aí pelo o nosso artista. Bom, nesse áudio eu vou estar bem ofegante, porque até o presente momento a minha visita de hoje ela ainda não chegou. Então, se eu fizer algumas interrupções para beber água e para descansar um pouco, espero que vocês aí compreendam. Eu estou aqui na varanda da casa do caseiro, que é mais próxima aqui do portão da entrada. Então, pode haver algum barulho, tá? E espero que todos aí compreendam, né? Em vista que a região aqui, como tem muito sítio, o pessoal saiu, né, da cidade grande, das regiões metropolitanas industrializadas, como Contagem, Betim, para refugiar-se nos seus sítios, né, que outrora era usado só aos finais de semana. Então, como o pessoal da capital, vamos dizer assim, eles costumam, né, andar na rua com som alto, esses negócios. Talvez, se algum carro passar, você já vai ficar sabendo também por aí, ok? Mas fora isso aí, nada de anormal. Eu tô gravando esse áudio hoje e agora, pelo simples motivo que amanhã, às 0h30, eu estarei indo, né, até a federação no planeta Teireles, como todos vocês já sabem. Fui chamado até lá para poder participar de uma reunião a qual fui convidado. Não sei o que é, não sei o que será decidido, ou o motivo, a razão desse convite. Então, assim que eu terminar de gravar esse áudio e enviar para todos vocês, através da modalidade, né, da transmissão do WhatsApp, eu vou estar arrumando as minhas coisas e indo para o meu apartamento lá no Vila da Serra, em Nova Lima. E de lá eu irei para a federação. Então, provavelmente, lá para quarta-feira ou quinta-feira, eu estarei de novo aqui no sítio, né, da minha mãe. Em vista que a mesma não se encontra nos últimos dias aqui, e como eu falei com ela, toda vez que ela estiver fora, eu venho para cá, para dar mais conforto para esses seres, né? Não que eles necessitem disso. Independente de onde eu estiver, eles também estão. Mas aqui, como é muito arvorizado e tem muitos animais, né, de criação, como galinha, galo, essas coisas, como marreco, tem também pato. Aqui só não tem porco, e nem cavalo, e nem boi, né? Porque é uma área de 20 mil metros quadrados e é mais construída para o lazer mesmo. Então, gente, lá para quinta-feira ou quarta-feira eu volto para cá. Quando ela chega de viagem, eu fico na minha casa. Quando ela viaja, eu venho para cá, tá? Então, o que que acontece? Eu disse para vocês, em áudios atrás, que eu ia falar de um ser que é da alta primogenitude dos dragões reais, né? O que é colocado aí por muitas pessoas que usam o termo, né, draconiano. Mas não, é dragões reais.
Existe aí uma divergência em que fala que os draconianos é que criaram, né, os reptilianos. Ora, se a forma biológica fantasiosa, né, da mitologia que reza a existência de dragões em contos de fada, você já olha para um dragão, você já enxerga a figura réptil, né? Então ele é um réptil. Então não há uma diferença, né, de um ser draconiano ter criado um ser reptiliano, se são todos a mesma coisa. O que acontece são os fatores da hierarquia, ok? Da hierarquia. Porém, todos eles que vêm, né, da oitava geração, como eu já expliquei para você, que é mais antigo e me acompanha, a oitava geração foi formada por vários clãs, né, que se ramificaram dentro de várias gerações a partir da oitava, porque só existe a primeira e a oitava. Só que cada geração se expandiu por si, criando, né? Criando e criando e criando e indo a cada vez mais longe no sucesso da evolução. Esse ser que você está ouvindo e vendo aí, através da minha narrativa, o nome dele é Togai, tá bom? É o nome correto para que se possa fazer uma expressão, para que você possa pronunciar o nome dele. Então, como é que eu faço? Eu pego o nome dele verdadeiro, certo? Com a sabedoria que eles me deram, que no caso propriamente dito foi Zamaniel quem me deu. Eu uso a geometria divina, que não é essa aí que você encontra em muitos livros mentirosos, né? Nem uma fração matemática que soma, subtrai, divide, né? Nada disso. Mas é uma matriz única, que é uma identificação chave dentro de cada matriz existencial. Então, como é feito isso? Esse ser, quando ele vem a mim, ele automaticamente ele me revela o seu verdadeiro nome. Se é para a gente falar o nome real deles, fica muito complicado, porque a fonética vai soar muito engraçada, certo? Sem contar que tudo que está à nossa volta, que é vivo, que tem frequência, que é a própria energia em pessoa, vai começar a se rearranjar por causa da pronúncia desse ser, porque a magnitude desses seres é muito grande. Então, por isso que no passado eu tive muito transtorno, né? Quando eu pronunciava o nome deles de forma real e eu via muitas anomalias acontecer à minha volta e às vezes eu até passava muito mal. Vomitava, tossia, tinha muito sangramento, justamente porque o ponto de calibragem, né, do meu corpo não resistia, porque a frequência do nome verdadeiro desses seres entra em conexão com a nossa própria existência. E ela transmite essa energia para o núcleo lópide. E o núcleo lópide, todos vocês já sabem, é a centelha de vida de todo o planeta biologicamente criado. Deu para vocês entenderem? Então, a partir desse nome, eu uso somente códigos. Códigos seria o equivalente a uma equação absoluta. Então eu pego as letras do alfabeto daquela civilização. Cada letra daquele alfabeto tem 9.069 códigos. Dentro desses códigos
eu faço um cálculo e para nossa ordem alfabética da nossa realidade aqui, eu consigo expressar qual é a letra lá que tem o significado aqui mais próximo. Então, eu faço a junção. E o mais próximo que eu consegui foi criar Agnachete, Atilil, Arnetoliel, agora que eu apresento a vocês o Togai. Lembrando que naquele dia foi um casal que esteve comigo, mas o nosso artista aqui do grupo só desenhou o ser masculino, tá bom? Porque não caberia ele aí no desenho também. E mesmo também que eu não reforcei o meu pedido, né? Então, só essa figura ilustrativa aí já está de bom tamanho. Então, os nomes que hoje eu falo não é criado pela minha mente, não é criado pelo meu conceito, quem dera se fosse. Porque se fosse assim eu usaria nomes pessoais, né? Então, para você que está chegando agora e não ouviu os meus vídeos antigos, os meus áudios antigos, fica aí a explicação para vocês, ok? Então, como eu havia dito, eu vou narrar aqui o fato acontecido. Muitas pessoas me elogiam, né, pelos detalhes que eu dou. Outras já têm um ponto de vista onde querem que eu chegue mais ao lado objetivo. Para essas pessoas que não gostam, né, de um resumo total, é só você ir adiantando o áudio e ouvindo aí a parte que lhe interessar. Beleza? Quero reforçar aqui que todas as 308 pessoas que hoje estão comigo, você, nem ninguém nesse mundo é obrigado a acreditar numa palavra que eu falo. Tá bom? Não me tenha como seu ajudador, não me tenha como seu líder espiritual, não me tenha como sendo líder de uma possível seita, tá? Porque você vai cair do cavalo e vai se decepcionar muito, ok? Então espero que você esteja atento a esse reforço que aqui de boa fé eu passo para vocês. Como eu falei para vocês, ainda eu sou uma pessoa humana. Humana. Eu preciso comer, eu preciso vestir, eu vou ao banheiro, eu tenho que tomar banho, eu pago impostos, eu declaro anualmente a Receita Federal, certo? Eu preciso me locomover através de aviões, através de barco, através de portais dimensionais, através de carro pessoal, através de táxi, através de Uber. Eu sou um ser humano que tenho muitas falhas e muitos defeitos. Muitos. E eu posso ter todos os defeitos do mundo, exceto o defeito de ser mentiroso. Sou ignorante, sou burro, tenho o coração ruim e ao mesmo tempo eu sou bom. Eu costumo dizer que todo ser humano ele tem o complexo da bipolaridade. Ao mesmo nível que eu sou ruim, mas não é ruim de maltratar alguém ou de fazer sacanagem com alguém. Não. Ruim por não dar mais de 2 chances para a pessoa. Então isso me faz ser ruim. A minha parte boa é que eu me compadeço de quem passa fome, de quem tem aluguel atrasado, me compadeço das pessoas que ficam aflitas, das pessoas doentes. Isso é compadecer. E através dessa ação, quando eu posso intervir diretamente, eu faço.
quando eu não posso, eu tento driblar o sistema e começo a desejar que as coisas comecem a dar bons sinais na vida da pessoa. Então, se eu virar para você e falar assim, olha fulano, eu desejo que tudo que você quer aconteça, você pode ter certeza que vai acontecer. Pode ter certeza. Entenderam? Por quê? Porque eu consigo separar a imundície do meu pensamento com um raciocínio lógico de tentar proporcionar para alguém uma vida melhor através daquilo que eu falo. Eu não brigo com ninguém, não discuto com ninguém. Eu prefiro entrar em contato com a pessoa e convidar a pessoa para conversar comigo, para ver quem eu sou. Entenderam? Eu disse, não só pelas mulheres, mas pelos homens também. Toda pessoa que me conhece passa a gostar de mim por aquilo que eu apresento e represento. E isso é importante para mim. Mas se eu te ignorar, não haverá nenhum intercessor que vai dizer para mim assim, olha, dê uma chance à pessoa. Não dou. Esse é o meu lado ruim. Esse é o meu lado que não presta. Mas eu tenho capacidade de, mesmo sem conhecer e nem saber para quem a minha mensagem chega, dizer para essa pessoa que ela é uma pedra preciosa de grande valor. Que ela nunca será abandonada. Que toda resposta que ela procura chegará. Ninguém precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo da destruição do mundo. Você não precisa ter medo da mudança climática. Você não precisa ter medo de sair na rua. Você precisa ter consciência de todas as suas atitudes e auto se resolver. Então essa parte chata, humana, que existe em mim, no ano de 2013, eu estava no meu antigo apartamento, eu morava no condomínio, né, Grão Limpo. Depois eu vendi esse apartamento, comprei um outro, vendi o outro e tô nesse agora. A Amanda, que é a moça que trabalha para mim, que não é só a minha secretária do lar, é uma mulher maravilhosa em todos os sentidos. Quando eu a conheci, ela era mãe solteira, tinha uma filha para criar, morava com os pais, o irmão sonhava em ser policial militar e tudo estava difícil. Eu entrei em contato com uma agência, essa agência me apresentou ela, eu fiz entrevista não só com ela, mas com outras pessoas também. E falei, a única coisa que você vai fazer aqui em casa é separar os dias da semana que você vai arrumar cada parte. Cada parte. Então ela pega serviço 6 horas e larga às 15 horas. E mesmo quando eu venho para a casa da minha mãe ou quando eu vou para outro lugar, ela continua recebendo do mesmo jeito. E naquele dia eu falei para ela que eu estava muito enfadado, que eu estava muito apreensivo
e que ela podia ficar uma semana em casa porque eu ia viajar. Isso tinha sido no mês 2, parece. Me parece que foi lá pro dia 26 de fevereiro de 2013. E ela foi. Eu tomei meu banho, fui para Juiz de Fora. Foi uma viagem assim que parecia que não chegava de jeito nenhum. Até que eu cheguei lá em casa, não tive paciência de conversar com o Ronaldo nem com a Ana, pedi a eles que se retirassem, né? Porque eu estava muito aflito. Mas não era por nenhum problema pessoal. Era por eu ter compreendido àquela altura do ano de 2013 o quão o mundo é falso, como eu falei no áudio de ontem para vocês. Então olhar para a pessoa humana e saber que ela não é confiável é um golpe duro para quem conhece aquilo que eu conheço. Por isso que eu sempre afirmei que você não deve acreditar no que eu falo, porque é a minha história. Minha história, não é a sua. Então aquilo que é minha, aquilo que é meu, para mim eu tenho sim como verdade absoluta. Para mim, o que eu aprendi nesses 13 anos, que vai fazer agora dia 20 de agosto e dia 23 de agosto, que foi a primeira vez que eu saí desse planeta, nem imaginava que isso era possível, eu nem acreditava que o homem tinha pisado na Lua. Essa é a verdade. Só que eu, Carlos Henrique, vivo com eles, penso como eles, porém não sou igual a eles. Essa é a diferença. Por isso eu sou defeituoso. Por isso eu nunca escondi e nem usei máscara para fingir uma pessoa que eu não sou. Por isso eu nunca levantei falso testemunho de ninguém. Por isso não discuto com ninguém. Por isso sigo firme nos meus ideais. Mas a dificuldade, tirando os ufólogos, né, que em 2009, 2010, 11, 13, eu vou falar só até aí, 13, 2013. Mesmo que isso se estendeu até 2018, né, mas vamos parar em 2013. Era chato ser entrevistado, era chato mostrar as habilidades, era chato responder as perguntas, porque era tudo muito repetitivo. Eu não gosto de coisa repetitiva. Sabe? E com isso, eu não tinha com quem conversar, porque com as pessoas que já viviam e vivem comigo, já era horrível. Né? Porque esses homens, essas mulheres do espaço, chegam e vão ao meu encontro. Tá entendendo? Então isso assusta as pessoas. Ver algo desconhecido, que ao mesmo tempo é belo, que ao mesmo tempo é feio. A concepção, a maneira que a pessoa vê, como é o caso de um réptil, de um insectoide, de um brambabaque e de outros tantos, né, que têm características físicas totalmente diferentes daquilo que nós possamos imaginar. Correto? Falando isso na primeira pessoa do plural, para aqueles que não conhecem.
Então, eu não precisava conversar com as pessoas para mostrar para elas que esses homens, essas mulheres do espaço interagiam comigo. Todas as pessoas viam, como veem, né? Então aquilo me deu uma angústia muito grande, porque ao mesmo tempo que eu queria ir embora daqui, eu queria ficar. Não por causa de vínculo familiar, porque eu tenho duas famílias. Uma família biológica e uma família postiça. O que é uma família postiça? É aquelas pessoas que eu mais confio do que a própria família natural. Como eu tenho também aquele filho, porque ele não tem uma origem civilizatória. Então, é um filho gerado que me foi dado para que cuidasse de tudo que é meu, conforme eu também já expliquei para vocês. Correto? Então, viajar para mim, para a Europa, para a América Central, para a Ásia, estava chato. Nessa altura, eu era assexuado, não tinha desejo sexual nem por mulher, nem por homens, nem nada. Então eu não tinha namorada, nada. Não sabia nem beijar na boca. E você acha que eu tenho vergonha de falar isso? Não. É a verdade da minha vida. Então, se pelo menos eu tivesse nascido e ao longo do meu amadurecimento como homem, a minha testosterona transformasse a minha concepção e transformasse o desejo sexual, talvez eu seria mais feliz. Porque eu poderia galantear qualquer mulher, deitar com qualquer mulher. Quando eu falo qualquer, não é menosprezando a figura feminina. Jamais. É no modo de poder ter o corpo da mulher, mas não o seu sentimento. Deu para você entender? Só que nessa altura nem isso eu sentia. Tanto é que, anos mais tarde, é que eu pedi a eles que mudasse isso em mim. Correto? Que mudasse isso em mim. E mesmo mudando, e eu perdendo a minha virgindade, quando o sentimento sexual brotou em mim, eu olhei para a figura feminina e desejei ela. Se eu tivesse olhado para a figura masculina e tivesse desejado, falaria do mesmo jeito. Então, quando o sentimento ele brotou em mim, eu olhei a figura feminina e senti tesão, prazer sexual. Mas se eu sentisse também para a figura masculina, eu falaria, sou bissexual. Por que eu teria vergonha de dizer? Jamais. Não é verdade? E aí, eu tive uma namorada, a Patrícia. Patrícia Mesatoni. Uma pessoa muito boa, me ensinou muitas coisas. Depois, ela ficou horrorizada com aquilo que ela tanto buscou na vida dela, que foi o contato. E depois que ela teve o contato, ela se achou suja e decidiu alcançar o nível da pureza. Então, para respeitar o desejo dela, a gente rompeu o relacionamento. Hoje somos colegas de segunda classe. Entenderam? Se ela amanhã me ligar, ou hoje, e falar, Carlos, eu quero voltar com você, não mais. De jeito nenhum.
Depois que ela foi, o meu prazer sexual ficou aflorado. Muito aflorado. Então, se 2013 fosse agora, eu poderia encher a minha casa com as melhores profissionais do sexo para me satisfazer. Entenderam? Só que em 2013 não existia Patrícia, não existia desejo sexual, existia somente um homem oco por dentro, como até hoje sou. Porém, hoje, eu vejo as mulheres não só como uma pedra de grande valor, mas eu vejo com interesse sexual. Mas você que é casado aí pode ficar tranquilo que eu não dou de cima de mulheres casadas. Eu não faço isso. E se a mulher casada der de cima de mim, o problema é dela. Tá entendendo? Eu não preciso usar uma máscara e fingir quem eu não sou. Entenderam? Mas em 2013 eu não tinha nada disso. Era só trabalho, trabalho, trabalho. Preocupação, preocupação, preocupação. Se a preocupação fosse dinheiro, e eu tivesse um trabalho assim, seja lá, ser servente de pedreiro, voltar a ser porteiro, ser cobrador de ônibus, marceneiro, carpinteiro, serralheiro, a minha mente estaria vazia, né? E o meu corpo equilibrado. Só que eu não precisava trabalhar. Mas eu trabalhava com assuntos financeiros, porque sou apaixonado por matemática. Para as pessoas que acompanharam aquela vez o meu discurso matemático, ficaram aí horrorizadas, né? Recebi até ligação de alguns professores de matemática que me elogiaram muito, que faz parte do grupo. Muito obrigado pelo reconhecimento. Então eu sou apaixonado pela matemática. E a matemática é relacionada a finanças, a números. Então eu decidi prestar consultoria para empresas que estão em risco financeiro. Empresas que estão à beira da falência. Pessoas que querem ampliar o seu negócio. Então, mesmo trabalhando, eu ajudo as pessoas. Hoje, eu tenho 2026 clientes que eu assessoro anualmente. Tanto é que a minha viagem para São Paulo no dia 24 de julho, mês que vem agora, é a negócio. 2 dias de negócio. Depois, na sexta-feira, no período da tarde, no sábado e no domingo, eu vou dar atenção àquelas pessoas que vão até São Paulo para me conhecer, porque gostam de mim. Porque eu não esvaziei as carteiras delas. Porque eu não menti para elas. É porque elas sabem que o dia do encontro na fazenda vai acontecer. Porque hoje elas compreendem que é necessário esperar para se transformar de dentro para fora. Então, meu obrigado aí a essas pessoas compreensivas também. Hoje, essas 308 pessoas que me ouvem são as minhas ocupações. Mas mesmo assim, eu fico vigilante, toda hora olhando e-mail, como se fosse um fanático. Aí tem a Cíntia, a Débora, a Camila, a Paula, que me manda
as mensagens, e essas pessoas não são pessoas do grupo não, tá? São administradoras e economistas. Analiso os relatórios, assino os relatórios eletronicamente, autorizo pagamentos, corrijo documentos antes de ser enviado para a justiça, quando há um processo tributário. Então, eu vivo nessa. Mas eu não quero ser esperto no meio dos espertos e nem ser esperto no meio de quem é bobo. Porque isso não me interessa. Eu quero acordar às 5h30 da manhã, como eu sempre fiz, tomar o meu banho e escovar os meus dentes debaixo do chuveiro, fazer o meu café, sentar na mesa, ligar a televisão. Quando eu falo sentar na mesa, é na mesa mesmo, não é na cadeira não. Eu sento na quina da mesa, com a xícara na mão, eu vejo o jornal que me compete, que é a nível internacional. Mesmo que o jornal seja imparcial em alguns momentos e parcial em outros momentos, não me interessa. Eu sei o que é verdade e o que é mentira. Depois eu começo as minhas atividades. Só que em 2013 não tinha nada disso, não tinha vocês, não tinha desejo sexual em mim. Então, eu ganhei por um lado e perdi pelo outro. E foi igual eu disse para vocês uma vez. 1 bilhão de pessoas no mundo pode estar me ouvindo agora. E até pagar para que esse meu áudio seja traduzido para elas. Só que dessas 1 bilhão, se uma só compreender a minha mensagem, em 2036 eu vou embora daqui feliz. E se nenhuma compreender, eu vou feliz do mesmo jeito, mas com a sensação de dever cumprido. Só que em 2013 eu não tinha esse pensamento. Porque não tinha vocês. Não tinha mais trabalho para mim como hoje eu tenho. Uma vez eu coloquei meu site no ar só para o Eli Batista ver. Depois eu desativei ele, porque senão o telefone não para de tocar. Esse número aqui que eu falo com vocês é o número para vocês. Não é número pessoal. Esse telefone que eu estou usando aqui, esse telefone aqui, eu comprei para usar esse chip. Vários outros já derreteram na minha mão, mas eu não posso comprar celular caro, porque vou ter prejuízo. Então eu comprei novamente o Samsung J8 para esperar novamente o dia que ele vai derreter na minha mão de novo. Aí quando derreter eu vou lá e compro outro, compro outro, compro outro, compro outro, e vai derretendo, derretendo, derretendo. Então, gente, isso me enfadou. Casa, república, onde eu morei para cumprir minha missão, como todos vocês já sabem. Fazenda, viagens. Me encontrava com o filho das estrelas que me foi dado. Não que eu seja pai dele, jamais. Todos vocês sabem da maneira que ele chegou a mim. Reporto para ele tudo. E ele cuida de tudo que é meu. Tudo. Mas quem é o manda-chuva sou eu. Quem é o pica das galáxias sou eu. Só que eu não deixo isso transparecer para governo nenhum, para autoridade nenhuma. Nunca. Deu para vocês entenderem? Mas tudo que eu preciso eu tenho. Então,
naquele dia 3 de 2013, eu dispensei o Ronaldo, a Ana. Ela tinha fritado até aquele bolinho de chuva para mim com açúcar refinado e canela. E eu não conseguia nem ver o cheiro daquilo. Andava para lá, andava para cá, andava para cá, andava para lá. Comecei a ficar ansioso, comecei a tremer. Se eu fosse cardíaco, eu sofreria um infarto e morria e voltava a viver de novo. Então, para mim foi um sufoco. Até que eu decidi ir até uma parte lá da propriedade, onde tem uma caverna, né, que eu até já mostrei para vocês, escrita, né, lá no grupo do Facebook. Só que no momento que eu estava chegando ali, onde é muito úmido, né, onde tem muitas taiobas, Vitória régia, né, que fala, né, Vitória régia, né, aquelas plantas grandes que são aquáticas, né, porque tem muita poça de água, porque lá tem muita nascente. Quando eu estava aproximando dali, onde tem um lajedo de pedra, que parece um pequeno vale, né, que é só caminho de passagem. Aí tem o escoamento da água, né, que vem de cima, e ali vai enchendo, né, a lagoa e mandando água também para as outras propriedades vizinhas que tem abaixo, né, porque a gente não pode armazenar água, não tem nem como, né, senão ia inundar tudo. Então, quando eu estava decidindo caminhar para lá, eu, como sempre, olho todos os dias para o céu, olho todos os dias eu olho para o céu, à noite também eu olho. A minha rotina é fechar relatórios hoje, ficar deitado assistindo filmes, conversar no WhatsApp, porque namorada eu não tenho. E nem quero me deitar com nenhuma profissional do sexo. Tem hora que dá vontade, mas não quero. Entendeu? Mas em 2013, eu estou fazendo aqui essa reflexão para vocês entenderem o porquê da minha angústia. Eu não tinha nada disso. Nada. Foi aí que, olhando para o céu como de costume, eu vi vários pontos de luz. Muitos. Eu não contei, não me interessei em saber da quantidade. Inclusive até o presente momento, agora são 15 horas e 35 minutos, eu também nem tive interesse de saber quantos estavam lá aquele dia. Mas era muita, parecia que eram lâmpadas acesas de dia, pendurada por cordas. Muitas. Parecia que as estrelas, elas tinham baixado, né? No sentido da estrela, eu quero dizer no sentido em que as pessoas entendem que elas são. Lembrando que cada ponto que você olha luminoso no céu, ele às vezes é um sol ou às vezes um planeta. Então quando você olha para o céu noturno e você vê aquele mar de estrelas, aquilo ali você está vendo um mar de sistemas solares. Entenderam? Então eu vi aquilo durante o dia, o céu como o céu de brigadeiro, limpo, todo azul, e aquelas luzes paradas no céu. Elas nem acrescentavam o seu brilho nem diminuía, ficava estagnado. E eu falei, vou lá no vale. No meio do caminho eu desisti e falei, vou lá na caverna. Onde eu contei para vocês o relato, né, do dono que me vendeu a propriedade. E depois, anos mais tarde, eu descobri, né, o que realmente tinha lá. Então, quando eu cheguei, eu tentei me recompor,
Fui presenteado com essas luzes no céu. Tive o interesse de andar pela propriedade para encontrar alguém, porque o mais bonito numa pessoa, o que eu acho mais lindo numa pessoa, é que quando ela está na merda, ela tenta resolver por ela mesma. Essa pessoa para mim tem o melhor valor e o maior valor do mundo, e sempre terá. Agora a pessoa que resmunga porque bateu o dedo na quina da porta e começa a chorar, gritando para tudo quanto é lado, para mim é desprezível. Porque a pessoa forte, ela soma. Ela é uma raiz quadrada perfeita. A pessoa que reclama, ela subtrai. E todas as suas queixas são aquelas frações mal resolvidas. Deu para você me entender? Então, no momento da tristeza, da angústia, eu não olho para o céu procurando socorro, nem salvação. Porque os meus conflitos sou eu quem tenho que resolver. Não é a Guinachete, não é ninguém. Sou eu. Ou você acha que eu vou ficar torrando a paciência deles para eles virem me consolar? Nunca isso vai acontecer. Nunca. Então, o que me restou foi me refugiar no meio do mato. Ouvir os pássaros, ver as cobras rastejarem, sentir o cheiro do mato no período da tarde, sentir aquele mormaço que tem em Juiz de Fora, aquele calor insuportável. Quero sentir tudo isso. E por eu querer, é que eu me refugiei. Só que nunca, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu fui alfabetizado, eu sempre tive a sensação de que não estava sozinho. Só que eu acreditava em Deus. Achava que Ele era o meu companheiro, né? Depois, em 2007, eu vi que não era. Que era esses homens e essas mulheres do espaço. Que sempre me espiaram. Sempre tomaram conta de mim. Entenderam? Então por isso que quando eu olhei para o céu, eu vi aquelas luzes. E é a coisa mais linda que se pode ver. Caminhei, a um certo ponto comecei a tremer, não suportei o tremor das minhas pernas e parei um pouco. Respirei fundo, andei mais um pouco. E quando eu passava por essa parte aí que está sendo ilustrada, né, pelo nosso desenhista aí, onde você vê esse lajedo aí de pedra com essa água escorrendo e fazendo aí essa poça. Esse poço aí que está retratado no desenho aí, isso aí tem mais de 4 metros de profundidade. Isso aí é uma bacia. A água vem de cima, foi batendo, 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 furando, 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 até formar um bacião em cima de um outro lajedo, né? Então quando eu cheguei ali, de longe, a uma distância assim, calculo eu, não estou dizendo que eu estou exato, vamos dizer assim, de um lote de frente, geralmente tem 12 metros, né, de comprimento, né, por 30 de profundidade. Então, de um poste ao outro, a média de distância é de 50 metros, vamos colocar que estava a 110 metros, 100 metros. Alguma
algumas, né, no plural e não no singular, algumas daquelas luzes se desprendeu do céu como se alguém cortasse a corda e desceu aquele enxame, não de abelha, mas de esferas de luz. Eram esferas de luz. Elas não tinham nenhuma materialidade física. Eram luz. São luz. Então, ao mesmo tempo que aquela quantidade estava parada, a outra quantidade desceu na minha frente a uma distância assim, de 100 metros, e aquilo abriu um clarão muito forte. Parecia que o sol em pessoa estava ali. Foi aí que surgiu na minha frente um casal de seres da alta primogenitude. Eles são da 8ª geração. Dentro do desenvolvimento da 8ª geração, eles são da 17ª primogenitude. Ou seja, dentro da 8ª geração, o que se criou ao longo dos milênios dentro da própria compatibilidade genética e evoluindo, pode-se dizer que eles são a 17ª geração, né? Dentro da 8ª geração. Eu volto aqui a dizer, eu tenho 1,73 m. Mas como a minha barriga cresceu, e a gente tende a se inclinar um pouco o corpo, vamos dizer que eu tenho 1,70 m. Mas já que essa barriga aqui está indo embora, eu vou ficar ereto de novo, né? Porque a gente às vezes começa a ficar até curvo. Porque a barriga minha estava muito grande, agora está bem menor. Então o que acontece? Imagina, né? Uma pessoa comum, um mero mortal, perante um homem da linhagem dos dragões reais, de 6,80 m. E do lado dele, a sua companheira, né? De 7,10 m. Eu me lembro que a minha testa, eu até pedi o artista que desenhasse dessa forma, a minha testa, ela batia e bate até hoje, porque eu não cresci depois daquela época, no joelho deles. Então imagine você que tem aí 1,80 m, o joelho deles vai bater no teu queixo. Você que tem 2 metros de altura, o joelho deles vai bater abaixo do seu pescoço, perto do colo aqui, do peito ou do seio se for mulher. Deu para você imaginar a altura? Então, eles apareceram. E o Diego, ele retratou 100% a escamagem deles, a cor deles, a asa que eles têm nas costas, mas não serve para eles voarem, ok? São seres imortais, estão na milésima dimensão e densidade, não existe 1001 dimensão, 1001 densidade, não existe, é só até a milésima, da primeira, que é nós que estamos aqui, ao ápice da evolução, que é a milésima. Por que milésima? Porque foi feito assim. Existe 1000 céus. Em cada um dos céus, um Criador. Cada um desse Criador criou para si os seus primeiros filhos, que expandiram, expandiram, expandiram.
Geração não tem nada a ver com primogenitude. Cada criador de cada céu criou a primeira e a oitava geração. Então, nesse céu, nós temos a primeira e a oitava geração. E a oitava geração... Vou colocar aqui um número aqui simbólico, tá? 60% dela se rebelou. Os outros 40% tentaram conter. Houve guerra entre a oitava geração primeiro. Depois a sétima geração entrou, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. E aí foi aquele fuzuê todo. E a guerra se estendeu por trilhões, quinquilhões de anos. Onde tivemos aí a primeira e a quarta grande e última guerra. Depois disso, nunca haverá uma outra guerra. Nunca. No segundo céu, no terceiro, no quarto, no quinto, no 80º, 77º, e nenhum deles teve guerra. Só aqui. Só aqui. Até que o Criador, o guardião Criador, melhor dizendo, filho da arquiteta e do arquiteto de tudo que estão no milésimo céu, eles, no caso, esse vigilante, criador e também arquiteto, destruiu todos os primogênitos rebeldes. Só que eles deixaram, né, um lastro de destruição, que nem esse Criador pôde intervir. Porque desde a fundação em que isso aqui foi criado, porque igual eu disse para vocês, tem alguém maior do que o arquiteto e a arquiteta de tudo? Sim. Porque quando eu fui levado no milésimo céu, eu vi entre as duas montanhas colossais um sol gigantesco, como eu descrevi lá no meu vídeo, um lugar inexplicável 1 e um lugar inexplicável 2. Eles vieram dali, então se eles vieram dali, depois deles tem mais alguém. Quem são os pais do arquiteto e da arquiteta de tudo? É até gostoso pensar assim, né? Eu não sei. Porque ninguém que atravessou ali, entre as duas montanhas onde está o trono dos dois, e isso aqui não é deusificação, é a realidade, né? Os que entram ali nunca mais voltam. Então, não há quem exista que vai dizer assim, ah, eu sei o que está do outro lado. Ninguém. O primeiro primogênito ao último, nenhum deles sabem. Só o arquiteto e a arquiteta de tudo e aquele que atravessa a convite deles para essa outra dimensão que eu morreria aqui se eu ousasse sequer imaginar, né, como seria. Porque eu não tenho capacidade nenhuma, nem sequer de pensar, em vista de tudo que eu vi na presença deles lá. Só que a lei, ela tem que ser cumprida. A existência, ela é severa. E aí, os filhos e as filhas deste Criador, que no caso seria os netos da arquiteta e do arquiteto de tudo, eles criaram o primeiro conselho e determinaram que fosse criada as federações. Lembrando que a palavra federação e confederação não são essas. Isso é coisa de filme. Tá? É um outro nome. Ok? Que eu posso trocar federação para conselho maior. E conselho menor, você vai entender que eu quero dizer que é a confederação. Mas eu uso o termo federação e confederação para que fique mais fácil para você entender.
Então foi criada a federação. E a federação foi instalada em cada galáxia. E cada sistema solar, independente dele ter vida ou de ter planetas mortos, existe ali os supervisores, que são aqueles que observam. Tem muita coisa ainda que eu preciso falar para vocês, mas pode misturar a cabeça de vocês.